E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora tá começando e trazendo tudo sobre a grande vitória do São Paulo. Grande ou boa? Excelente e importante vitória do São Paulo ontem contra o São Bernardo no Morumbi com gol do Luciano. E hoje tem impeachment de Júlio Casares. Quero que você deixe aí nos comentários o que você achou da partida de ontem. A grama, a água atrapalhou um pouco. E o que você tá achando de hoje, o grande dia, a saída de Júlio Casares? Deixa aí nos comentários. Antes de mais nada também, se inscreve no canal, deixa o seu like aí. Tem vídeo todos os dias pra vocês curtirem. Vamos assistir o vídeo junto aí, no final tu sabe eu volto. A gente vai falar muito do jogo de ontem, do Luciano, esquema tático e do Casares. Grandes restaurantes, deixa a descrição. Pede espaço, pede passagem aqui no Sport Center. Valente que está já na frente do Morumbi para trazer todas as informações. Dia quente por aí, né, Valente? Bom dia! Fala, Joãozinho, bom dia para você, para Mari, para o Donk, para o fã de esporte, para os amigos do estúdio. Dia quente não só pela temperatura que está muito abafada, mas porque hoje, na opinião de muitos torcedores do São Paulo, é o dia mais importante do clube. Se é exagero ou não, a gente vai descobrir ao longo do dia com os fatos, mas acontece que hoje é a votação do processo de impeachment do presidente Júlio Casares a partir das 6h30 da tarde, né? Vai ser uma eleição presencial, mas também para os conselheiros que não puderem estar presentes, eles vão participar de maneira virtual das suas casas, com reconhecimento facial, e o voto é secreto. Eu já falo mais dessa eleição, até porque o palco é o Morumbis e ontem o São Paulo reencontrou o Morumbis, foi a estreia no estádio nesta temporada de 2026 e faziam 3 meses que o São Paulo não jogava em casa. Muitos torcedores estavam com saudade, muitos torcedores aproveitaram também a oportunidade para protestar, foram mais de 16 mil pagantes. O São Paulo voltou a vencer, vitória magra por 1-0, como vocês já destacaram aí. O Luciano, sempre o herói desses momentos do São Paulo, né? O São Paulo está em crise, o Luciano aparece, decide o jogo e traz alegria para a torcida. Todo mundo definiu depois da partida que o mais importante era vencer para respirar, até porque no domingo o São Paulo encara o Corinthians. E também tivemos muitas novidades em campo. Algumas vocês já citaram aí no programa, como a mudança de esquema, né? O Crespo, que é tido como um treinador muito teimoso, ontem abdicou do 3-5-2 e jogou no 4-3-3. Ele colocou o Lucas Moura, o Wendel e também o Arboleda de titulares, eles que não tinham jogado como titulares na rodada passada. O Wendel e o Arboleda nem jogaram, só o Lucas Moura mais no segundo tempo. Teve também a estreia do Caleri na temporada, ele entrou ali nos 25 minutos finais, quase 9 meses em que ele não jogava. E teve outras 2 novidades, essas fora de campo. O Alisson acabou não sendo relacionado, está sendo negociado com o Corinthians. E o zagueiro Alan Franco foi poupado, provavelmente pode ser que esteja à disposição para o clássico de domingo contra o Corinthians. A gente separou 2 trechos de 2 entrevistas do Morumbis para o fã de esportes acompanhar, e aí eu volto com mais informações. Os que comandam o grupo, o treinador, os directivos que estão conosco todos os dias e os mais grandes, temos que tentar blindar o grupo para tentar dar o melhor dentro do campo. Acho que hoje foi assim. Acho que hoje demos uma mostra outra vez de que São Paulo está vivo, de que os jogadores querem que São Paulo vá para frente, e acho que a gente vai no caminho certo. O que aconteça fora das 4 linhas, a gente não pode fazer nada. Aqui ninguém vai virar conselheiro, aqui ninguém vai virar diretivo daqui a pouco. Então a gente tem que centrar a cabeça onde a gente é importante, e é dentro do campo, com São Paulo ganhando. Eu acho que o mais importante é não deixar que isso entre para dentro do CT. E o Crespo teve uma conversa também, que é o nosso maior líder e treinador, e conversou muito isso conosco também. E a gente até internamente falou, cara, o que a gente pode fazer, qual que é o nosso papel, que a gente ama o São Paulo e a gente quer o melhor do São Paulo, é poder realmente nos blindar de quê? De não ficar procurando saber o que vai acontecer. Tá aí então palavras do Caleri e do Rafael, e vocês notam que a entrevista deles está muito contaminada por essa crise política no São Paulo. Para resumir o que vai acontecer hoje, para vocês discutirem no estúdio. A partir das 6h30 da tarde, os conselheiros, a reunião do Conselho Deliberativo é aberta.
pode participar presencialmente como virtualmente, e eles votam no processo de impeachment do Júlio Casares. São 254 conselheiros aptos a voltar. Se 170 votar a favor do impeachment, o Júlio Casares já é afastado, o vice assume, e aí o presidente do Conselho Deliberativo tem 30 dias para convocar uma Assembleia Geral de Sócios. E aí os sócios votam sim ou não pelo impeachment. Lembrando que a eleição dos sócios ela é mais fácil de compreender, né? É maioria simples. Então, se 51% decidir pelo sim ou 51% decidir pelo não, é aí que define se o Júlio Casares será empichado ou não. Esse é o clima por aqui. A gente vai ficar o dia inteiro acompanhando, depois outras equipes vão chegar e a gente vai trazer tudo para o Fã de Esporte ao longo desse dia, dessa sexta-feira, viu, Joãozinho? Boa, Rafael Valente, muito obrigado. Rafael Valente vai cobrir amanhã do São Paulo, depois Mendel Bidzlovski estará no horário dessa votação do Conselho do São Paulo. Vocês querem começar falando de política ou de futebol? Isso aqui é arte, hein? Pô, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é arte. Acho que a licença aqui pra gente falar sobre esse possível impeachment do Casares. Normalmente se destacam nesses momentos de protesto. Esses momentos de pichação são complicados, mas aqui realmente o cara foi bem. Parece o Belmonte mesmo, parece o Casares aí. Mas olha, gente, fato é que o São Paulo não consegue se desvincular a tantas notícias ruins, mesmo vencendo dentro de campo, coisa que também não acontecia faz tempo. Agora eu quero saber de vocês. Semana passada eu estive com a Mariana Pereira e com o Breiler André Donk. E o Breiler fez um comentário que ficou na minha cabeça. O Casares poderia, ele mesmo, pedir o bonezinho e sair para tentar amenizar as coisas no São Paulo. Mas o Casares prefere querer provar a própria inocência. E isso vai se arrastando, se arrastando. E aí a gente vê Caleri e outros jogadores sempre falando como blindar esse elenco. Essa é a pergunta que eu faço pra vocês. É impossível não chegar nos jogadores, né? Eu acho que as notícias, elas de fato são impossíveis de não chegar até os jogadores. Mas a maneira como eles vão assimilar ou eles vão levar isso adiante, aí é a escolha mesmo, assim. O Rafael foi muito bem, né, explicando que o Crespo chamou para conversar, que é um líder, que sabe muito bem tratar o vestiário. Eu não sei se hoje o São Paulo tem uma figura dentro da diretoria tão importante como foi Fabinho Soldado dentro do Corinthians. A gente falou já sobre Muricy pedir afastamento, então peças importantes desse sistema, exatamente, desse sistema da direção do São Paulo também já se afastando. Então, acho que a figura do treinador e a figura do Crespo, nesse momento, ela se torna muito importante. E dentro de um vestiário que também tem a sua experiência, né? Falando mais da parte técnica ali, de conversar, de dialogar. Então, Lucas, o próprio Rafael, o Luciano, enfim, alguns jogadores que conseguem chamar um pouco mais essa responsabilidade, mesmo sendo algo inédito ali, né? Que o São Paulo tá vivendo. O Corinthians já viveu isso algumas outras vezes, parte de diretoria, enfim. O São Paulo é inédito também sair um pouquinho, né, do Morumbi e ir pra polícia. A impressão que passa é que o Corinthians já estava um pouco mais acostumado a passar por isso. São Paulo não, né, Dom? Tem isso. E aí acho que entra muita parte de dirigente, como o Mari citou, do Fabinho Soldado, da comissão técnica, como foi o Ramon Dias, que acho que teve esse mérito no Corinthians no momento mais complicado de conseguir blindar. E nesse aspecto, a gente pode falar do trabalho do Crespo, algumas críticas em relação até questões táticas, agora fez essa mudança, mas eu acho que ele é um dos caras mais adequados, talvez, nesse momento ali de blindar o elenco, a forma como ele abordou o tema, sempre muito transparente, muito agregador, e acho que foi muito respeitoso, até em temas bem complicados na entrevista coletiva, talvez seja um cara bem adequado para essa realidade neste sentido. Quem sabe a blindagem vem do próprio treinador. Na tela para vocês o que vem pela frente, os próximos passos do processo de impeachment de Júlio Casares no Tricolor Paulista. Hoje ocorre a votação do Conselho Deliberativo. Se o impeachment for aprovado, o Conselho marca data para a Assembleia Geral dos Sócios em torno de 30 dias após a votação de hoje. O Casares fica afastado até a votação dos sócios. Se os sócios aprovarem o impeachment, Casares deixa o cargo. Se sócios recusarem, ele volta à presidência. E se Casares sair, quem assume é o vice Harry Macias Jr. Chuva, né? Chuva, e eu acho que o São Paulo também sentiu um pouco da mudança técnica do... técnica e tática sim. Eu acho que sim, mas eu acho que a chuva também deu aquela boa prejudicada, campo pesado. São Paulo voltando a atuar no Morumbi depois de muito tempo, é importante da gente pontuar isso. E o Crespo começou a coletiva falando nisso, né? Que alegria voltar a jogar no Morumbi, dando uma cutucadinha ali na diretoria, que a gente lembra dos shows, mas é isso, né? Poucas oportunidades de fato. O São Bernardo é uma equipe muito forte, bem organizada. Ontem o São Paulo com uma linha de 4, saindo do esquema
que o Crespo vem utilizando com 3 jogadores atrás. O São Paulo tentando de algumas maneiras, mas as coisas foram acontecer mesmo mais no segundo tempo. Eu tô contigo, Márcio, que a chuva pesou demais. Assim, tudo bem, a mudança tática também ficou um pouco espaçada ali o meio-campo, mas com o gramado pesado. E olha que o gramado, na minha opinião, aguentou bem, porque a chuva ali muito, caiu, só de estar a bola rolando. Aguentou e ainda foi simpático. Exatamente. E aí, no segundo tempo, acho que o gramado um pouquinho melhor, o São Paulo fluiu mais e deu pra perceber a atmosfera, como muda a partir do momento que entra o Luciano e o Calleri sendo determinantes, né? O Luciano artilheiro do São Paulo nos últimos anos decidindo. Bom jogo do Danielzinho. Eu ia falar isso. É isso? Assim, pra mim, é lógico, o Luciano vira o protagonista, fez o gol, mas acho que o melhor jogador do São Paulo, ótima notícia, a dupla que ele fez ali de volantes com... Reforço do Danielzinho, vindo do Mirassol. O Pablo Maia, o jogador com mais ações com bola nessa partida, foi muito bem, mas lógico, o destaque fica pro Luciano e essa comemoração efusiva abraçando o Crespo. Luciano que, inclusive, apontou para Hernan Crespo, disse depois da partida que tinha gente falando que ele queria derrubar o treinador, que isso era uma baita sacanagem. Fato é que o Luciano sempre teve uma boa relação com o Crespo desde a primeira passagem do treinador argentino. E ontem, mais uma vez, um gol de vitória do Luciano, que é um cara que se torna cada vez mais importante e ídolo do São Paulo. Vamos ouvir agora Hernan Crespo após a vitória? A meta final deste Paulistão para a gente, como falei com eles, é colocar o carro na pista. Que é o carro na pista? Chegar a quartas. No meio, tentar equilibrar o elenco que a gente tem. Aqueles voltando, a adaptação de outro. Então, estas coisas, essas a coisa que a gente pode projetar. Depois acontece um jogo como este, com a chuva, onde é difícil ter ideias de jogo porque condiciona completamente, mas a coisa mais importante foi o espírito. Com chuva, com sol, de noite, à tarde, a gente joga com esse espírito, esta vontade que jogou hoje, com esta vontade de orgulho por la camisa São Paulo, num momento assim complicado, delicado, sensível. É o Hernan Crespo que respira após a derrota na primeira rodada. O São Paulo se reabilita vencendo o São Bernardo. E o resultado alivia a crise? Para vocês, eu quero saber logo mais a opinião, já que o Hernan Crespo, desde que retornou, tem 34 jogos, 14 vitórias, 5 empates e 15 derrotas, é um aproveitamento mediano de 46,1%, com 37 gols marcados, média de 1 gol por jogo, basicamente. E o time do São Paulo mais sofre gols do que faz sob o comando do Hernan Crespo até aqui. Vamos falar mais de futebol daqui a pouquinho, porque Rafael Valente pede espaço, pede passar. É hoje, meus amigos, hoje é o grande dia, o dia D, o dia em que Júlio Casares deve meter o pé e ser expulso do São Paulo, coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo. Mas antes de falarmos disso, temos que falar da boa vitória do São Paulo. Tem gente que pode falar, não foi uma grande vitória, tinha uma vergonha ganhar de 1-0. Vamos colocar como vitória importantíssima do São Paulo ontem, por todos os bastidores, por tudo que está acontecendo no São Paulo, além da chuva. Eu disse isso no vídeo pós-jogo ontem à noite. Acho que a chuva atrapalhou muito. Creio eu que se em condições normais o São Paulo teria ganho com mais facilidade a partida de ontem, com certeza. O Crespo, ao contrário do que muita gente acha, o Crespo não é um técnico, primeiro, fraco, e segundo, não é um técnico preso a um esquema tático só. A grande questão é, mas o Crespo não mudava. O Crespo não mudava porque não tinha peças. O Oscar não estava à disposição, o Lucas não estava à disposição, o Crespo nunca teve meias, o Crespo nunca teve atacantes à disposição rápidos, por exemplo. O Crespo nunca teve laterais de boa intensidade ou que saibam jogar. O Crespo nunca teve volantes confiáveis. Então, chegou o Danielzinho, o Wenderson se recuperou, o Lucas se recuperou, ele mudou o esquema. O Crespo não mudava por não ter peças. Pra você, tem que mudar o esquema, Cara, pra você jogar como você jogou ontem, você precisa ou de um meia, ou de um cara que saiba fazer aquela função. O São Paulo não tem nenhum meia. Mas o que o Crespo fez? Esperou o Lucas se recuperar fisicamente e colocou o Lucas para jogar ali.
claramente o Lucas ainda não tá bem, mas ele já consegue... Como eu falo, não deu pra gente tirar muita base pelo estado do gramado ontem. Porém, o que deu pra perceber? O Lucas jogando ali no meio com Ferreirinha e Luca, fica um time extremamente mais rápido. Porém, também fica um time extremamente mais espaçado. Por várias vezes houve buracos enormes que poderiam ser aproveitados pelo time do São Bernardo. Só que as pessoas não enxergam isso. Querem apenas que o técnico mude o esquema de qualquer jeito. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ele colocou ontem Pablo Maia e Danielzinho. O Danielzinho, eu acho até que no futuro podem jogar Danielzinho e Marcos Antônio. São dois caras que se completam. O Danielzinho, além de ser um cara técnico, é um cara que marca melhor que o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é um cara mais dinâmico e tal, também sabe marcar mais. Em vez de você ter É porque o Pablo Maia, cara, assim, ele tem uma função, que é desarmar e se impor fisicamente. Mas o que eu odeio a quantidade de passe para trás que o Pablo Maia dá durante o jogo. O Pablo Maia, ele mata um monte de jogada que é para ter início nos pés dele, que ele tem medo de girar o corpo e dar continuidade na jogada. Toda bola que vai no pé do Pablo Maia, ele sempre toca pra trás. Ele pode estar sozinho, ele vai tocar a bola pra trás. Isso é inacreditável. Eu não sou um hater do não odeio o Pablo Maia. Não. Longe disso, eu acho que o Pablo Maia, principalmente nesse tipo de jogos, em algumas escalações, ele é extremamente importante, como ele foi ontem. Ele dá sustentação pra defesa, pro segundo volante poder jogar. Ontem o Danielzinho ficou livre, jogou muita bola, porque tinha um Pablo Maia ali. Porém, se você tem Danielzinho e Marcos Antônio, você não perde tanto na marcação, porque o Danielzinho também marca muito bem e ganha dois caras na saída de bola. Então imaginem aqui comigo futuramente um meio de campo, essa dupla de volantes formado por Danielzinho e Marcos Antônio. Você não vai ter volante tocando para trás, você vai ter volante tocando para frente. Só que para isso acontecer, o time precisa estar encaixado. O Lucas precisa estar bem, porque você vai ter Danielzinho e Marcos Antônio. Se o Crespo continuar com essa formação, você vai ter o Lucas ali por dentro. Ah, e o Luciano vai fazer o que com ele? Cara, o Luciano, infelizmente, vai ter que ser um reserva de luxo. Ou então o Luciano vai ter que aprender a jogar naquela posição. Porque, se a gente lembrar, o Luciano, com o Zubeldia, atuou por uma temporada toda naquela posição. Uma temporada toda o Luciano atuou naquela posição. O Luciano jogava muito mal ali. Quanto mais próximo... Ah, mas ontem ele entrou no lugar do Lucas. Cara, ontem era algo atípico. Ontem tava um dilúvio, o jogo pesado, o São Paulo botando pressão. Mas em jogos grandes, aqui eu tô falando em jogos grandes. Em jogo que você vai ter um jogo de trocação, um jogo de briga por espaço... Talvez o Luciano não renda tanto ali naquela posição. Aí você talvez possa mudar o esquema para acoplar Luciano e Caleri na frente. Aí é outra história. Talvez você jogue no losango. Talvez você possa jogar com a linha de 4 no meio de campo. A linha de 4 atrás. Pablo Maia, Marcos Antônio e Danielzinho. Como o Dorival Júnior joga no São Paulo. Forma um trio de volantes. Coloca o Lucas na frente de 10. Luciano e Caleri na frente. Mais ou menos como jogava o time do Dorival, jogou assim por algum tempo. Você pode fazer isso. 3 volantes, o Lucas de 10, Luciano e Caleri na frente. Aí você muda muito o jogo. Você perde os caras de velocidade na ponta, perde. Mas você tem 3 caras para marcar atrás do Lucas. 2 volantes que sabem jogar pra caramba. Luciano e Caleri decisivos na frente. Aí você tem um puta time. O Wendel ontem demonstrou que parece que tá querendo jogar. Do lado direito, ali vai ser o Mike. Não tem o que fazer. O Cedric tá só... Tá nas últimas já. O Cedric tá nas últimas. Então, aparenta, o Crespo tem ideias. O Crespo, ele só precisa que os jogadores estejam aptos para jogar. Nesse sistema do 4-3-3, o Luciano de 10 não me agrada pelo que ele apresentou em 2024 com o Zubeldia. Ah, ele pode essa temporada jogar de 10 ali, jogar pra caralho. Beleza. Aí é outra coisa. Mas aquela função ali, você precisa ter basicamente
ou ser muito bom criando, ser um organizador de meio de campo, ou você precisa ter as características do Lucas. Um cara que corre, um cara que dribla, um cara que gera jogo de outras maneiras. O Lucas também não é um organizador, o Lucas também não é um 10. Mas pelas características dele, ele consegue render ali no meio de campo mais do que o Luciano. O Luciano é um cara muito técnico e muito... tem faro de gol, mas ele tem dificuldades em receber a bola de costa, ele tem dificuldades às vezes em acertar um passe um pouco mais complicado. Ele tem um negócio de ficar passando o pé em cima da bola que me irrita um pouco. Mas ali na frente, ao lado do Calleri, jogando como um atacante, ele é foda. O Luciano, quanto mais próximo da área, melhor. Quanto dentro da área, melhor. Agora, no meio de campo, não me agrada. Então o Crespo vai ter que quebrar a cabeça, porque ele tem um cara acima da média, que é o Lucas, mas que ainda tá se recuperando, e tem um cara que é extremamente finalizador e faz gol. O Luciano faz gol, não adianta. E tem um cara que faz gol, que é o Luciano. Aí já é um problema pro Crespo. Talvez manter o 3-5-2 com o Lucas de 10, Luciano e Calleri na frente funcione, e eu acho até que ele pode fazer isso no clássico contra o Corinthians. 3 zagueiros, Pablo Maia e Danielzinho, ou talvez até Danielzinho e Marcos Antônio, não sei o que ele vai montar pra volância ali, mas 3 zagueiros, 2 volantes, o Lucas de 10, o Wendel do lado esquerdo, Mike do lado direito, Luciano e Calleri. Essa formação pra mim é a ideal, porque o time joga bem nos 3 zagueiros e vai ter gente pra jogar. Deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber, não esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal. Eu já tô começando a ficar iludidinho aqui já com esse time do São Paulo. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu.